Amém. Paz, queridos, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso estudo do livro do Apocalipse, e hoje iremos estudar Apocalipse capítulo 10. Na aula passada nós estudamos o capítulo 8 e 9, que relata o sétimo selo, o último selo, e da primeira à sexta trombeta. E hoje nós iremos estudar o capítulo 10. E, se der tempo, também o capítulo 11, que fala sobre a preparação para a sétima trombeta, sétima e última trombeta. Amém? Desde já sejam todos bem-vindos. Espero em Deus, bem-vindo aí, Clebson, Carminha, que esse estudo possa edificar a sua vida. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te entregar esse tempo aqui na tua presença e as nossas vidas, e te pedir que o Senhor esteja falando conosco através da tua palavra, e que o Espírito Santo possa iluminar as nossas mentes e corações para que possamos entender a tua palavra, que ela possa estar viva dentro de nós e que possamos lembrar dela no tempo em que estas profecias vierem a acontecer, e que possamos lembrar dela também quando tivermos oportunidade de praticar os princípios e valores que vamos aprender através da revelação do Senhor em Apocalipse. Que o Senhor nos proteja, o Senhor nos guarde, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor traga a tua paz ao nosso coração, que o Senhor nos ajude, Senhor, nesses tempos difíceis. Nosso país, nosso Brasil, não só essa crise sanitária que estamos enfrentando com essa doença, mas também uma grande crise política em decorrência dessa pandemia, e uma crise econômica também. Que o Senhor nos ajude, Pai, e dê direção aos nossos governadores, prefeitos, presidente da República, autoridades constituídas, para que possam conduzir a nossa nação, nossos estados, cidades, segundo a tua vontade. Abençoe também todo o mundo que está também passando por crises semelhantes nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem-vinda, Gilmere, irmã Socorro. Amém. Olha só, queria desde já dizer para vocês que eu fiz uma pesquisa ontem sobre aquela informação que eu passei na nossa aula passada sobre a segunda trombeta. A segunda trombeta que fala sobre bem-vinda, Marluce. Amém. Que fala sobre o vulcão em chamas que será lançado no mar. E eu vou passar para o WhatsApp de vocês alguns vídeos que eu encontrei sobre esse assunto, e também sobre a FEMA, né? Um órgão americano que foi criado para, bem-vinda, Simone, também, para atuar em caso de grandes catástrofes, né? A FEMA é uma sigla que em português significa a Agência Federal de Gerenciamento de Emergências. E esse órgão verdadeiramente existe lá nos Estados Unidos, e eles atuam se preparando o país para grandes catástrofes que porventura venham a acontecer. Amém? Então, nós vamos continuar o nosso estudo. Em Apocalipse capítulo 10. Peço que todos possam abrir suas Bíblias aí e acompanhar comigo a leitura.
Apocalipse capítulo 10. Amém? Vamos então. Seu Ayrton está aí também, olha aí. Irmã Lourdes, coisa boa. Bem-vindos. Paz, Deus abençoe. Diz a palavra do Senhor: vi outro anjo forte. A Janda chegou? Alguém avisa a Janda aí? Ela estava perguntando lá no grupo, pelo estudo. Olha, o Everton, Maria, né? Maria e Everton entraram também. Vê se Janda já está ciente, por favor. Então, vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça, e o rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. Tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz, como ruge um leão. Quando bradou, desferiram os 7 trovões e suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, não as escrevas. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Amém. Obrigado, Carminha. Isabel, bem-vinda também. Amém. Então, esse é o início aí do capítulo 10, logo após a 6ª trombeta. Parece que assim como foram nos selos, né? Depois do 6º selo, entre o 6º e o 7º selo, houve aí um intervalo entre esses acontecimentos, uma expectativa. Aqui também, entre a 6ª e a 7ª trombeta, está tendo aí esse intervalo, né? Essa expectativa sobre a 7ª trombeta. Então, os anjos são, segundo a Bíblia, espíritos ministradores, né? Enviados, né? Ordenados por Deus a nosso favor, para nos servir, para nos abençoar. Eles são servos de Deus, espíritos ministradores. Bem-vinda, Ana Rosa. Amém. Então, alguns estudiosos argumentam que esse anjo forte descendo do céu, com essas características todas que está aqui, é uma descrição do próprio Cristo glorificado, né? Muito parecido com algumas coisas que se fala em João capítulo 1, né? No Evangelho de João capítulo 1, né? Mas entretanto outros creem que é um anjo que vem direto da presença de Deus, vamos dizer assim, um enviado especial, um anjo especial, né? representando o Senhor. Eu particularmente acredito nessa segunda opção, até porque, apesar de haver semelhanças estreitas entre esse anjo e o próprio Jesus, pelas características que são descritas aqui, por ele tomar na mão um livrinho aberto, a sua voz é como voz de leão, diz aqui que ele tinha pernas como colunas de fogo, seu rosto era como o sol. Isso é uma coisa assim bastante incomum para se caracterizar um anjo. O rosto dele era como um sol, né? Ele tinha um arco-íris por sobre a sua cabeça. São muitas características aí
que se remetem a Deus, ao próprio Deus, mas em Apocalipse, né, os anjos são sempre anjos. Nunca um anjo, Jesus é chamado de anjo em Apocalipse. Até porque um anjo, ele não recebe adoração, ele não aceita adoração, né, porque ele é adorador do único que é digno de toda adoração. Então, a gente encara esse anjo realmente como um anjo de Deus, um anjo forte, um anjo especial, vamos dizer assim, um anjo que se destaca entre os anjos no céu, com essa missão especial de trazer, né, esse prenúncio da 7ª trombeta. Ele anunciará algumas coisas que precisam ser anunciadas. Amém, Janda? Bem-vinda. Que precisam ser anunciadas para a 7ª trombeta, né? Ele fala aí que esse anjo veio envolto em nuvem, né? E a Bíblia fala muito sobre nuvem relacionado à presença de Deus, né? Lá na época de Moisés, o templo foi, né, o tabernáculo ficou repleto de uma nuvem, né? Quando o templo foi inaugurado também, uma nuvem tomou conta do templo, representando aí a presença de Deus. No tempo de Moisés, na peregrinação do deserto, eles tinham uma nuvem que guardavam eles durante o dia, e uma coluna de fogo durante a noite, né? E essa nuvem representa aí a presença de Deus. E ele fala aqui, por exemplo, que ele virá, Jesus voltará, né, entre as nuvens do céu. O rosto do anjo é como um sol, né? Então, essa é a mesma descrição que se refere a Jesus, por isso que algumas pessoas argumentam que esse anjo é o próprio Jesus. Eu particularmente não acredito que seja, pelos motivos que eu já falei. Quando se trata de Jesus, não se refere-se a ele como um anjo em Apocalipse. Quando se fala de anjo em Apocalipse, verdadeiramente é um anjo. Então, mas em Apocalipse 1,16 fala que o rosto de Jesus também era como um sol, né? E quando Jesus estava no Monte da Transfiguração, também a Bíblia diz que o rosto dele brilhava como um sol. Essa é uma característica desse anjo, né? E esse brilho no rosto, o rosto como um sol, né, está se referindo à luz, porque Deus é luz, né? E ele ilumina e acaba com a escuridão. Quando a luz acende, a escuridão acaba. Esse rosto brilhando também significa a santidade de Deus, né? Esse anjo, ele tinha um arco-íris. Diz aqui o versículo 1, capítulo 10, versículo 1. Ele tinha um arco-íris por sobre a sua cabeça, né? E o arco-íris, ele também aparece em Apocalipse 4, 3, ao redor do trono de Deus. Ele está ao redor do trono de Deus, um arco-íris. E o arco-íris remete à misericórdia, que Deus é misericordioso, né? Porque Deus criou o arco-íris na ocasião do dilúvio, né? E ele disse que todas as vezes que o arco-íris aparecesse no céu, ele iria se lembrar que não deve mais enviar um dilúvio sobre a terra. É a misericórdia de Deus ante a sua ira, né? Ele se irou, mas ao mesmo tempo ele teve misericórdia e fez uma aliança, né, com todo o mundo, com todas as pessoas do mundo, independente se tem fé ou não, de que ele não iria mais destruir a terra com um dilúvio. Então o arco-íris é um símbolo da misericórdia de Deus, é um símbolo da aliança de Deus que está sobre a cabeça desse anjo. Amém? Então ele descreve também o anjo tem pernas de fogo, né? As pernas dele são como colunas de fogo. Isso também
se refere a uma descrição do próprio Jesus em Apocalipse 1:15, né? Então, simbolizando que aonde ele pisa, isto é queimado e purificado, é como se fosse o fogo que purifica, né? É o fogo que prova e o fogo que purifica. Então, assim como o ouro é provado pelo fogo, né? E desse fogo ele sai mais purificado, ele sai mais valioso, mais precioso, né? Ele está falando aí que o fogo de Deus tem essa semelhança também, tem essa característica, né? Então, quando você pede assim, Deus manda o teu fogo, você está pedindo a Deus para ser provado, né? Para vir provação sobre a sua vida. O teu fogo, caia sobre mim o teu fogo, né? Manda o teu fogo. É o fogo que prova e que ao mesmo tempo, porque prova, purifica, né? É o fogo da provação e consequentemente purificação. Então é isso que está aí como característica desse anjo. Terminamos o versículo 1, vamos para o versículo 2, Apocalipse 10:2, todo mundo comigo aí, amém? Diz que esse anjo tinha na mão um livrinho aberto. Então, essa expressão livrinho, né, na língua grega aí em que o livro foi escrito, não dá ideia de rolo, né? Ele diz aqui que é um livrinho aberto. Livrinho aberto dá ideia de um conteúdo conhecido, né? Então, a maioria dos estudiosos vão argumentar que esse livrinho é a própria palavra de Deus, é a Bíblia, né? Então, alguns argumentam que esse livrinho ele contém o propósito da redenção, da justiça de Deus, né? E executa a história humana. Ele deve contar uma parte desse propósito divino, mas outros estudiosos argumentam que esse livrinho, chamado aí de livrinho, mesmo estando o nome no diminutivo, né, ele é a própria palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Então nós vemos aí, por exemplo, Ezequiel e Jeremias, esses dois profetas, o próprio texto do livro deles relata que ambos comeram um livro, e não só comeram desse livro, como pregaram esse livro, né? Em Ezequiel capítulo 12, versículo 9, 3:3, Jeremias 15, versículo 16 e 17, revela que eles comeram do livro, porque Deus mandou eles comerem, né? Deus disse, olha esse livro aí, agora pega e come, né? Come esse livro. E se não me engano, num desses dois textos também fala exatamente o que fala aqui em Apocalipse. Exatamente, um desses textos fala exatamente que eles comeram desse livro, e diz que esse livro ele tinha dois sabores, né? Eles eram amargos e doce, né? A princípio era doce e depois amargo. Vamos abrir nesses textos para a gente confirmar. Vocês podem abrir junto comigo. Jeremias capítulo 15, versículos 16 e 17. Não, então é em Ezequiel. Ezequiel capítulo 2, versículo 9. Estendeu diante de mim. Isso. Exatamente, é Ezequiel capítulo 3. Ele disse, eu comi, versículo 3. Eu comi, e na minha boca esse livro era como
era doce como mel. Isso. Na minha boca esse livro era doce como mel. Tem um outro trecho que ele fala que o livro também era amargo. Então, o fato é que ele está dizendo aqui sobre esse livro. E o que a gente pode entender dessa questão de amargo e doce, não é? É que a igreja é chamada para pregar o Evangelho, né? E a palavra de Deus, o Evangelho, estende misericórdia, né? Estende misericórdia, graça, amor a todos que recebem essa palavra e guardam-a no seu coração, mas traz juízo e condenação a todos que a rejeitam, né? Ezequiel 2:8. Isso mesmo. Vocês estão acompanhando comigo aí? Ezequiel, deixa eu só abrir aqui novamente para a gente confirmar esse texto de Ezequiel. Isso. Até o 3. E Jeremias 15. E 17. Isso mesmo. Amém. Não é? Então é isso. Eu acredito que esse livrinho aí é a palavra de Deus. É um livro aberto. Quando ele fala livrinho aberto, quer dizer um livro já conhecido, não é? Já propagado. Tinha na mão um livrinho aberto. E esse anjo ele pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Isso manifesta que todo o mundo pertence ao Senhor. Todo o planeta pertence ao Senhor. Quando ele fala de mar e terra, ele está falando do mundo inteiro. Ezequiel 2:9 Clebson. Ele fala. Deixa eu verificar aqui. É isso mesmo. Amém. Todo mundo, né, que ele exerce poder em todo o mundo, e a sua palavra é para ser propagada no mundo inteiro. Terra e mar aí representam a totalidade do universo. O anjo coloca um pé no mar e um pé na terra. Amém? Diz aqui que ele bradou em grande voz, como ruge um leão. Quando bradou, desferiram 7 trovões as suas próprias vozes. Né? Então, o próprio texto de Apocalipse relata, né, que a voz de Deus é como voz de trovão. Compara a voz de Deus com voz de trovão. A voz do leão, ele diz, ele bradou em grande voz, como ruge um leão. Né? Esse leão aí representa, o leão é o rei da floresta, né? Considerado o rei dos animais, dos mamíferos. Então
representa aí o juízo mesmo, o juízo de Deus, né? Que a plenitude do juízo de Deus se aproxima sobre toda a terra. Fala do rugido do leão, né? Esse anjo bradou, né? Esse anjo especial aí, o anjo do Senhor, que tem características aí muito semelhantes ao próprio Jesus. Então, é como se fosse assim, quando o leão ruge, os outros animais, né, temem, silenciam, né, porque o rugido do leão é o maior rugido da floresta. E ele diz que quando Cristo bradar, né, quando esse anjo bradar aí, representando o Senhor, todos vão ouvir a sua voz, e vai bradar 7 trovões, né? 7 trovões vão ser ouvidos, e com esses trovões, né, 7 vozes. Cada trovão vai emitir uma voz e vai falar algo, né? E essas vozes aí, podemos entender, por exemplo, são 7 trovões. Nós já vimos que o número 7, ele remete à perfeição, é um número que representa Deus. Então, trovão, né, a voz de Deus é como voz de trovão, é uma voz poderosa. Então ele está nos dizendo aí, vão bradar 7 trovões, né? E a gente pode lembrar que nós já vimos, por exemplo, que esse número 7, né, são 7 Espíritos de Deus, 7 tochas, né? São 7 selos, 7 taças, né? Ele falou que os animais tinham 7 olhos, né? 7 chifres. Então são 7 anjos, 7 anjos, né? Então ele está falando aqui que Deus vai manifestar, né, uma mensagem através desses 7 trovões. Ele vai falar. João ouviu essa mensagem, mas não recebeu autorização para escrever o que Deus diz nessas 7 mensagens, que nós podemos entender como 7 frases ou 7 mensagens curtas, né, que são propagadas junto com esses 7 trovões. E a gente não deve especular o que Deus não revelou. Simplesmente não sabemos e nunca iremos saber até que o Senhor nos revele quando a gente chegar lá na glória. Ele falou aí algo, e João foi o único privilegiado a ter essa informação do que Deus falou através desses 7 trovões. Amém? E então, isso tudo fala no versículo 3, né? Ele bradou em grande voz, como voz de leão, quando ruge, desferiram os 7 trovões, e as suas vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo essas coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra e o mar e tudo quanto neles existe, já não haverá demora. Então realmente nós podemos concluir sem sombra de dúvida que era um anjo, até porque se fosse Jesus ele não precisaria jurar por aquele que vive pelos séculos dos séculos, que é o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe, porque o próprio Jesus foi quem criou o céu, a terra e o mar e tudo quanto neles existe, porque ele estava no princípio com Deus na criação, né? Ele é antes de todas as coisas, antes dele nada existiu, nele tudo subsiste, é o que afirma a palavra de Deus. Então Jesus é Deus criador de todas as coisas. Amém?
E aqui o Hernandes faz uma comparação, né, do diabo. Ele diz que o diabo é relatado como um leão que ruge, né, mas para espantar as suas presas, né? E Jesus, ele ruge como um leão para proclamar a vitória do Senhor. Então, o anjo, ele então, no capítulo, versículo 5, né, ele levanta a mão direita para o céu. Ele levanta a mão direita para o céu e faz um juramento. Então, não sei se vocês já viram, mas às vezes acontece em casamento ou em outras cerimônias mais formais, por exemplo, em formatura, né, em que se levanta a mão direita, né, levanta a mão direita e fazem um juramento. Então, mais ou menos isso aí que esse anjo fez, foi um juramento solene, diretamente ao Criador. E o juramento contém a informação de que não haverá mais demora. O juízo de Deus chegou sobre a terra. Vários julgamentos já tinham vindo sobre a terra, mas ainda outros julgamentos estavam por vir, né? E por que se fala tanto em demora, né? Jesus diz: eis que venho sem demora. O anjo diz aí: não haverá mais demora, né? Então, porque Deus revelou lá em 2 Pedro capítulo 3, nos versículos de 1 a 9, que ele tem adiado o julgamento final, o juízo que há de vir sobre a terra, porque ele quer dar tempo para que mais pessoas se arrependam, porque ele quer salvar o máximo possível de pessoas na terra, né? Então o propósito de Deus é salvar. O que Deus quer é arrependimento, né? Ele quer perdoar, ele quer acolher. Por isso que ele tem adiado esse dia do juízo, né? E o apóstolo Pedro, ele questiona isso, ele coloca o questionamento das pessoas, melhor dizendo. Ele diz assim: muitos dizem que porque ele está demorando tanto, né? Será que ele vem mesmo? Né? E alguns duvidando se Jesus verdadeiramente vai voltar. Então, mas o fato é que ele está adiando a sua vinda, né? Ele está demorando a voltar aos olhos humanos, porque ele não quer que ninguém se perca, mas ele quer que todos se arrependam e se voltem para ele, né? Para que ele possa perdoar os pecados e dar a vida eterna. Então, os próprios mártires, nós já vimos em Apocalipse 6, questionando também porque Deus não faz juízo sobre aqueles que estão perseguindo os cristãos. E quando o juízo vier de fato, que é o que está para acontecer aqui a partir dessa sétima trombeta, então não haverá mais tempo, né? Não haverá mais demora para o arrependimento e conversão. Quer dizer, é como se o anjo estivesse dizendo assim: está muito perto do juízo chegar, vocês têm pouco tempo para se arrepender. Esse tempo ainda é um tempo precioso para se arrepender, para se entregar a Deus, para buscar a Deus, não é? Porque vai chegar o tempo em que as pessoas não irão mais se arrepender. Nós vamos ver isso nos capítulos seguintes, quando forem derramados os flagelos sobre a terra. As pessoas não irão mais se arrepender. Parece que quem estiver vivo nesse período não vai se arrepender mais de nada, né? Parece que cada vez vai ficando com mais ódio, mais raiva de Deus e não se arrepende de nada. Mas Deus é paciente, por isso ele está adiando esse dia, né? A Bíblia diz que ele está postergando esse dia, porque ele quer que o máximo possível de pessoas se despertem para ele, se arrependam, né, e se voltem para ele.
no versículo 11. Isso. Exatamente, Clepson. É o que diz o versículo 11. Confirma. Isso mesmo que a gente está falando. E quando a sétima trombeta tocar, haverá o desvendamento total do mistério de Deus. É o que ele diz aqui, olha. O anjo jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, quer dizer, pelo próprio Deus, ele jurou, e que não haverá demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, quer dizer, a sétima trombeta que está por vir, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos e profetas. Então, o mistério de Deus, aqui, que ele cita, provavelmente tem a ver com o velho problema do mal no mundo, porque o mal natural e moral ainda existe no mundo. Então, por que Deus não faz alguma coisa sobre isso? Porque Deus permite que o mal exista? E é óbvio que nós sabemos que Deus fez sim algo sobre o Calvário através de Jesus. Ele se fez pecado por nós e na sua carne experimentou a ira de Deus pelo mundo pecador. O próprio Jesus experimentou a ira de Deus por causa dos nossos pecados. E Deus está permitindo o mal aumentar até o mundo ficar mais maduro para o juízo, até que o máximo possível de pessoas venham a se arrepender e entregar a vida a Ele. Ele já pagou por esse mal o preço pelo pecado para nos livrar da condenação eterna, para nos livrar desse julgamento, porque Jesus já foi julgado em nosso lugar, é o que afirma o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18, eu acredito, 17, 18, 19, fala isso. Então, esse é o mistério de Deus, é que Ele venceu o mal, para nos dar a salvação, e haverá o tempo em que esse mal verdadeiramente será tirado, de todo, ele irá ficar concentrado somente em um lugar, no universo inteiro, no lago de fogo eterno. Então, ele diz nos dias em que soar a trombeta, a voz do sétimo anjo, que é o aviso. A trombeta é um aviso, é um alerta. Eu não acredito que nós vamos ouvir o som de uma trombeta, e todo mundo vai ouvir e dizer, a trombeta tocou. Não é um som de uma trombeta. A trombeta significa um aviso, algo que vai acontecer para nos alertar. Exatamente, Janda, é isso mesmo. Amém. E Clebson também. Então a sétima trombeta vai tocar e vai anunciar o início dos 7 flagelos. Exatamente. Olha, o mistério de Deus que Ele anunciou aos seus servos, quer dizer, o plano de salvação, em Romanos capítulo 11, versículos 15 a 18, fala desse mistério. Romanos capítulo 11, versículo 15, ele diz aqui, porque se o fato de... Romanos 11, ele diz, porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, será que ao seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. Se a raiz for santa, também serão os ramos.
Porém, se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fosse enxertado no meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. É esse mistério aí da salvação, na verdade, da salvação dos gentios. O texto de Romanos 11, de 15 a 18, está tratando. Romanos 16, 25 e 26. Diz aqui: aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho, a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. O mistério é o próprio Jesus que veio a esse mundo para nos salvar. O mistério que esteve oculto. Efésios capítulo 1, versículo 9 a 10. Vocês estão anotando esses textos aí? Falei rápido demais, foi? Olha aqui. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, e de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como na terra. E também Efésios 3, de 1 a 11, versículo 9, por exemplo, ele diz: a manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. Isso tudo falando da revelação de Jesus como Filho de Deus, que veio a esse mundo para trazer salvação, perdão, vida eterna, nova vida. Amém? Ele diz aqui que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora aos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, o qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Amém? Então está aí essa questão aí do mistério que os profetas anunciaram, os servos de Deus anunciaram. Versículo 8: a voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo, dizendo: vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé, sobre o mar, sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo que me desse o livrinho. E ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo, o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então, era isso que eu estava falando para vocês, que eu estava procurando lá em Ezequiel e Jeremias. Mas, de fato, essa questão do amargo e doce está escrito aqui, no versículo 10, do capítulo 10 de Apocalipse. Então, a palavra de Deus verdadeiramente é comida para nós, é ela quem nos alimenta, é ela quem nos fortalece e nos dá crescimento espiritual. Jeremias e Ezequiel também receberam essa ordem para comer desse livro, devorar, e nós devemos verdadeiramente comer a palavra de Deus, não comer o papel, mas se alimentar dessa palavra, nos alimentarmos dessa palavra. E a partir da hora que estivermos bem alimentados dessa palavra, nós iremos transmiti-la com fidelidade,
a sã doutrina do Evangelho, de forma a alimentar outras pessoas também, né? Porque o pregador do Evangelho, o professor que ensina a palavra, né, precisa primeiro encarná-la em sua própria vida, porque senão será como um hipócrita, né? Nós precisamos nos dispor a colocar em prática aquilo que estamos aprendendo. Então, ele fala que era doce, né, como mel, e que depois se tornou amarga, né? Não existe nada mais doce nesse mundo do que o Evangelho de Cristo, porque ele nos oferece misericórdia, nos oferece acolhimento, nos oferece perdão, nos oferece graça, né? Nos oferece uma nova vida e uma vida eterna, né? O Evangelho do Senhor. Então, mas tudo isso tem o seu start, né? Tudo isso é desencadeado através do arrependimento, porque se não há arrependimento, não há perdão, não há graça, não há transformação, né? Não há nova vida, não há vida eterna. Então o arrependimento é a base para tudo que Deus tem de bom para nos oferecer. O arrependimento é que abre a porta para tudo isso que Deus tem para nos oferecer. Amém? E é isso que caracteriza um convertido, né? Um convertido é aquele que se arrependeu da velha vida, né? Do velho homem, né? Das obras da carne, para abraçar uma nova vida, né? Através do fruto do Espírito, da ação do Espírito Santo, né? E sendo transformados por esse Espírito, né? Também pelo conhecimento da palavra do Senhor. Quando nos abrimos para essa transformação e permitimos que o Senhor nos transforme segundo a imagem dele, né? Então, o Hernandes vai argumentar aqui que a palavra é doce, mas amarga. É doce porque ela traz muitos benefícios para a nossa vida, mas amarga porque quando nos convertemos de verdade e vivemos um verdadeiro evangelho, seremos perseguidos por causa de Jesus, por causa dessa palavra. Enfrentaremos rejeição até por alguns familiares, amigos, colegas de trabalho, né? Porque se a gente realmente está sendo luz nesse mundo, sal nesse mundo, nós vamos incomodar as pessoas que irão se opor a nós, né? Mas também isso pode ser interpretado partindo do princípio que a palavra de Deus ela traz graça, amor, misericórdia àqueles que se alimentam dela e recebem de bom grado, mas ela também traz juízo e condenação àqueles que a rejeitam, que rejeitam a palavra de Deus e os seus princípios e valores para nortear a vida humana. Então podemos entender dessas duas formas aí, o doce e o amargo, que João relata aqui quando ele comeu esse livro da mão do anjo. Amém? Então me disseram, é necessário que ainda profetizeis a respeito de muitos povos, nações e línguas e reis. Então ele está sendo ordenado aí, né? Quer dizer, continue profetizando. Profetizar significa proclamar a palavra de Deus. Se você está proclamando uma palavra de Deus, você está profetizando, não necessariamente apenas sobre o futuro, mas também sobre o presente. Toda proclamação da palavra de Deus é uma ação profética. O profeta proclamava a palavra de Deus. Amém? Então devemos continuar
profetizando. É como se ele estivesse dizendo aqui: olha, é impossível comer desse livro e ficar calado. Quando comemos desse livro, é impossível guardar essa mensagem desse livro apenas para nós. É impossível ser egoísta quando verdadeiramente tomamos conhecimento, né, do conteúdo desse livro e do que Deus tem para a nossa vida e para cada vida que entregar-se por completo a Ele. Por isso ele diz que João deve profetizar para todos os povos, nações, línguas e reis. Amém? Amém. Então, olha, deu 50 minutos já. O que é que vocês acham? Nós devemos continuar o capítulo 11 ou parar por aqui? Me dê aí uma opinião. O que é que vocês acham? Porque nós vamos precisar de pelo menos mais uns 30 minutos aí, talvez, para terminar o capítulo 11, que fala sobre as duas testemunhas mártires. Talvez seja até mais rápido essa questão das duas testemunhas mártires. O que é que vocês acham aí? Estou aguardando o retorno de vocês. Tem 9 pessoas acompanhando. Os 5 primeiros que falar é a maioria. Ganhou a eleição. Continuo ou paro? E aí? A Isabel continuar. Tem um voto já. Isabel. A Gilméria quer continuar também. Botou aí. Um legal. Quem mais? Posso continuar mesmo? O capítulo 11. Olha aí, Clévis e Carminha. Falta quem mais? Amém. Então o Janda disse parar para não ficar tão corrido. Estamos com 52 minutos já, também para não se prolongar muito, né? Aí o pessoal está querendo continuar aí. Tem uns que querem continuar. Todo mundo? Então vamos. Então vamos continuar. Vamos continuar o capítulo 11. E eu vou tentar acelerar um pouquinho aqui, que fala sobre as duas testemunhas mártires e termina com a 7ª trombeta. Vamos continuar aqui também. Então, e aí já a gente termina. Amém. Ele no capítulo 11 fala aqui: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes por 42 meses calçarão os pés à cidade santa. Então ele fala aqui, olha, esse santuário aí simboliza a igreja verdadeira, né? Todas as pessoas salvas, refere-se ao povo de Deus, à igreja, ao corpo de Cristo, e não ao templo, construção humana, né? Mas a construção de Deus, que é a sua igreja. Então ele está dizendo aqui: foi dado um caniço semelhante a uma vara, e dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram, né? Então esse caniço aí, essa vara,
simboliza ou a preservação ou a destruição, né? Se for a preservação, relacionado à igreja mesmo. Se for a destruição, relacionado à questão da construção, né? Então, porque o santuário foi destruído, né? O templo de Israel, o primeiro templo foi destruído e o segundo templo também foi destruído. E ele diz aqui que essa vara, né, esse caniço, né, foi dado a ele para medir, né? Você precisa medir o santuário, mas deixa de parte o ato exterior do santuário, não mexe, porque foi dado aos gentios, e estes por 42 meses calçarão os pés à cidade santa. Então ele começa a medir o santuário, mas diz que não é para medir a parte exterior, que é a parte dos gentios. Os gentios é considerado pelos judeus toda pessoa que não é judeu, né? Eles são gentios. E quando ele fala aí de 42 meses, foi dado a estes por 42 meses. 42 meses, alguns acreditam que esse tempo aí não é literal, né? Que é um tempo simbólico. Então, eu acredito que esse tempo é literal, que fala da perseguição que vai haver sobre o mundo, durante o mundo, todo o período da igreja, da primeira, né? Quem acha que não é literal, ele fala que é a perseguição que está havendo sobre o mundo, né? Sobre toda a história da igreja, da primeira à segunda vinda de Cristo, né? Mas eu acredito que seja literal. 42 meses são 1260 dias, né? Então, alguns acreditam que são 42 anos. 42 anos. E aí eles falam da questão da destruição do templo de Jerusalém, né, no ano 70 depois de Cristo. E o fato é que esses 42 meses têm relação direta com as duas testemunhas mártires. Isso. Mas esse santuário aqui pode ser entendido como um santuário espiritual e não físico, né? Como a igreja do Senhor. O altar é a parte onde vai ser colocada o incenso com as orações dos santos, né? Que nós já vimos. Os que adoram são todos os santos, salvos pelo Senhor, né? E 42 meses são 3 anos e meio. E vai haver aqui uma situação relacionada por esse período aqui de 42 meses. Relacionado também ao governo do anticristo. Isso. E aqui começa a falar sobre as duas testemunhas. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, ou seja, 42 meses, é exatamente 1260 dias. Aqui fala que duas testemunhas, né, dois servos de Deus, vão profetizar, vão proclamar a palavra de Deus, né, por 3 anos e meio, vestidos de pano de saco. Isso quer dizer maltrapilhos, né, vestidos de pano de saco quer dizer maltrapilhos. Sobre essas duas testemunhas, uns entendem que está se falando de Enoque e Elias, né? Porque esses dois homens, eles foram para o céu, né? E
e não experimentaram a morte, eles não morreram. Outros acreditam que está se falando de Elias e Moisés como um símbolo, porque é justamente esses dois profetas que aparecem, Elias e Moisés, lá no Monte da Transfiguração. Outros entendem que elas estão falando, as duas testemunhas estão falando do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Essas duas testemunhas. Porque o Novo Testamento é o complemento do Antigo. E se for Elias e Moisés, Moisés representa a lei e Elias representa os profetas. Os dois representam toda a igreja, representam o povo de Deus. Então, de fato, o texto aqui não revela exatamente quem são essas duas testemunhas. Versículo 3. Elas são identificadas como duas oliveiras ou dois candeeiros, símbolo de uma igreja militante que testemunha, proclamando o evangelho com sinais e maravilhas. Pano de saco que elas estão vestidas representa arrependimento, porque quando a pessoa está se humilhando, diante de Deus, em todo o Antigo Testamento é falado dessa forma, quando a pessoa se humilha diante de Deus, ela está se arrependendo, ela se veste de pano de saco, é arrependimento, humilhação diante de Deus. Então o que é que ele vai falar aqui? Elas vão profetizar durante 3 anos e meio, vestidas de pano de saco. Essas são as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Então, quando fala, por exemplo, aí, duas oliveiras e dois candeeiros, nesse versículo 4, são figuras encontradas, por exemplo, no texto de Zacarias, capítulo 4, de 1 a 7, referindo-se a Josué e Zorobabel, que anunciam a palavra no poder do Espírito para restaurar Israel. Duas oliveiras e dois candeeiros, são símbolos da palavra de Deus proclamados à igreja. O candeeiro no início de Apocalipse representa a própria igreja, o candeeiro, e a oliveira também é um símbolo do Senhor. Então ele diz aqui: se alguém pretende, se acham em pé diante do Senhor da terra, se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Então essas duas testemunhas, elas irão proclamar a palavra de Deus por 3 anos e meio e elas não serão impedidas por ninguém. Quem quiser impedi-las, vai sair fogo da boca delas, e essa pessoa que tentar impedir, que tentar causar dano, agredir ou fazer qualquer coisa contra essas duas testemunhas, elas irão matar. Nós podemos entender essas duas testemunhas como dois missionários, enviados, para proclamar a palavra do Senhor. Então, isso, simbolizando aí também que a igreja, ela será indestrutível até cumprir em totalidade a sua missão. Ninguém vai poder impedir a igreja de continuar proclamando a palavra de Deus. E diz aqui que elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como a ferir a terra com toda a sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Então, quando essas duas testemunhas aparecerem, isso já vai estar muito perto
do fim, acredito eu, né, porque elas aparecem aqui no texto depois da sexta trombeta, antes da sétima, né, e na sexta trombeta nós vimos que 1/3 da humanidade morreu, e Deus estava usando esse acontecimento para que todos que ficaram vivos pudessem se arrepender e se voltar para Ele. Então, essas duas testemunhas, além de matar as pessoas com fogo que sai da sua boca, elas têm autoridade para impedir que chova e para transformar água potável, água de boa para consumo humano, em sangue, né? Bem como ferir a terra com toda sorte de flagelos. Então essas testemunhas podem ferir a terra quantas vezes quiserem. Então, e ninguém vai conseguir impedir elas de fazerem o que elas estão fazendo. Não importa qual seja o poder bélico, armado, qualquer pessoa que quiser impedir, ninguém vai conseguir impedir. Elas não vão morrer durante esse tempo, nem vão ser presas, nem vão ser machucadas, agredidas, nada disso. E quem quiser intentar contra elas irá morrer. É isso que a Bíblia fala, não é? Então vai ser um acontecimento realmente muito inusitado. Isso provavelmente vai ser transmitido em todas as redes de televisão do mundo, falando sobre essas duas testemunhas que de fato ninguém pode deter, né? Elas vão ser preservadas por Deus até concluírem a sua missão. E a proclamação do Evangelho é aquilo que mantém a igreja de pé, o que faz com que a igreja seja de fato igreja. Não é porque se a igreja se calar, ela deixa de ser igreja sobre a terra, não é? Porque a vocação do principal da igreja é adorar a Deus e proclamar a sua palavra. Amém? Então ele fala aqui, e quando tiverem concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado, né? Então ele está falando aqui, quando elas tiverem concluído, então uma besta que emerge da terra, né? E aí está falando que essa é a hora do anticristo fazer guerra contra os santos, contra a igreja, o homem da iniquidade, que a Bíblia fala, né? E essa besta que emerge da terra vai matar as duas testemunhas, né? O espírito do anticristo vai matar as duas testemunhas mártires. E a palavra testemunha é a mesma coisa que tem a mesma origem da palavra martíria. O seu significado é proclamador e mártire. É a mesma coisa. Então, essa besta que surge do abismo é retratada como funcionando na realidade antes da descrição da sua origem, e a prova adicional de que as visões não estão em ordem cronológica, né? Então, o que vai acontecer aqui em relação a essa besta? Ele diz aqui, pelejará contra eles, é uma descrição adequada da perseguição do militante da igreja, e não apenas dos 12 profetas. O seu cadáver, né, quer dizer, os seus restos mortais, e elas serão mortas por essa besta, ficará estirado na praça da grande cidade, que aqui fala a grande cidade que se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, aqui no estudo
está falando que essa cidade não é literalmente a cidade de Jerusalém, mas espiritualmente, né? A palavra rebelião contra Deus. Sodoma simboliza a imoralidade e Egito simboliza a opressão política contra o povo de Deus, onde o Senhor foi crucificado. Então, isso. Agora, a cidade que o Senhor foi crucificado foi Jerusalém, de fato, né? Então, as duas testemunhas, os restos mortais delas serão espalhados na praça dessa cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, né? Aonde o seu Senhor foi crucificado. Então não sabemos exatamente que cidade é essa, mas dá a entender aqui que foi Jerusalém, se entendermos como literal esse texto aqui, em que fala das duas testemunhas mártires. Então, muitos dentre os povos, tribos e línguas e nações contemplam seu cadáver, o cadáver das duas testemunhas, por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Quer dizer, muita gente se alegrou, comemorou, as duas testemunhas foram mortas, né? Então não vai haver mais esse tormento, entre aspas, que eles estavam imaginando, de 2 servos de Deus proclamando a palavra de Deus, e quem tentou impedir morreu. Quer dizer, muita gente deve ter morrido, ficou sem chover durante esse tempo, né? A água foi transformada em sangue, e flagelos foram enviados, né, sobre as pessoas e sobre a terra, né? Ele está falando aqui que é o poder que essas duas testemunhas tinham. Então muitas pessoas se alegraram e comemoraram, porque as duas testemunhas morreram, né? E diz aqui, realizaram festas, versículo 10, e enviaram presentes uns aos outros. Foi realmente uma grande alegria para muita gente o fato dessas duas testemunhas, desses 2 profetas, né, morrerem, porque diziam eles que eles atormentavam todos os que moravam sobre a terra, né? Mas depois dos 3 dias e meio, né, eles profetizaram por 3 anos e meio, e aqui diz que depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que o viram sobreveio um grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos a contemplaram. Então Deus ressuscitou as duas testemunhas que foram assassinadas pela besta que veio do abismo, a besta que surgiu do abismo, né? 3 dias e meio, um período bastante breve, né? Muito parecido aí com o período em que Jesus ficou também morto antes de ressuscitar. Porque o fato é que o mundo não queria nem enterrar essas duas testemunhas, né? Porque para que a humilhação fosse maior, verem elas apodrecerem sem ser enterradas. Mas Deus as ressuscitaram, né? As duas ressuscitaram e foram elevadas ao céu. Amém? E todos contemplaram, quer dizer, isso foi notícia no mundo inteiro. Todo mundo ficou sabendo que as testemunhas estavam profetizando e operando sinais sobrenaturais, que elas foram mortas pela besta que surgiu do abismo, quer dizer, uma alusão aí a uma ação maligna, né, através dessa besta, e que o Senhor as ressuscitaram e as levaram de volta para o céu. Naquela hora houve um grande terremoto. Diz aqui, ruiu a 10ª parte da cidade, 10% da cidade, né, que ele cita aqui, a cidade de Jerusalém. Morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glórias ao Deus do céu.
né? Então, quando as testemunhas ressuscitaram, houve um terremoto que destruiu 10% da cidade e 7.000 pessoas morreram. É importante a gente observar esses números, né? Porque eu acredito que isso que aconteceu aqui e esses números que estão relatados aqui são literais, né? Houve um terremoto, né? E 7.000 pessoas morreram. Quer dizer, não morreu todo mundo, morreu uma quantidade possivelmente pequena de pessoas, até porque só 10% da cidade foi destruída, né? Então é como se fosse aí Deus dando um aviso de que essas duas testemunhas não deveriam ter sido mortas, né? Como Deus avisando aí, olha, vocês não fizeram algo certo não, né? E passou o segundo ai, versículo 14, eis que sem demora vem o terceiro ai. E o terceiro ai é a sétima trombeta. E aí nós já vamos terminar. Diz aqui, o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que eras, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, e para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos, aos que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Então, a sétima trombeta, né, de fato, o que é a sétima trombeta? É que os 24 anciãos, né, e os 4 seres viventes, eles se prostraram diante do Senhor, né, e proclamaram a conclusão de tudo. Não, isso a gente fala rápido, já está bem rápido agora, Carminha. A conclusão de tudo, tudo foi concluído. O reino do mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo, que ele reinará pelos séculos dos séculos, né? E ele diz, graças te damos, Senhor, porque assumiste o teu grande poder. Quer dizer, tudo aquilo que havia de acontecer, já aconteceu e está acontecendo, tudo está sendo completado, concretizado, né? Então, a toda a obra de Deus, de salvação, né, da humanidade, está sendo completada. E ele fala aqui que abriu-se o santuário de Deus no céu e foi visto a Arca da Aliança, que a Arca da Aliança, né, ela foi roubada na destruição do segundo templo, e até hoje os judeus procuram a Arca da Aliança e não encontraram a Arca da Aliança, né? E através desse versículo 19, nós acreditamos que a Arca da Aliança ela foi levada aos céus. O próprio Deus pegou a Arca da Aliança e levou para o céu. E ela está no céu, guardada por Deus, porque Deus não quer que haja aqui na terra mais nenhum símbolo que represente a presença dele, né? Porque pelo Novo Testamento, pela Nova Aliança, pela graça de Deus, nós somos o templo vivo de Deus. Deus habita em nós. Então, se a Arca da Aliança estivesse na terra, as pessoas iam acreditar que Deus estava sendo representado por aquele símbolo e que Deus estava ali. Mas de fato Deus não quer que ninguém pense mais assim, que ele está ligado a uma construção, a um templo, a um objeto. Mas ele está em nós, ele habita em nós. Nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada, né? A sétima trombeta, na verdade, é uma proclamação de que tudo foi finalizado,
foi concretizado, né? É a alegria dos remidos e também o pavor dos ímpios, né? É uma proclamação de exaltação ao Senhor, aponta para o fim de todas as oportunidades, o fim do tempo da misericórdia, né? Do tempo da salvação, da graça, do arrependimento. A partir de agora não há mais arrependimento, vocês vão observar isso, não há mais arrependimento, né? Depois da 7ª trombeta. Então aqui há gritos de alegria, porque é como se fosse assim, ainda há juízo para acontecer, mas tudo que Deus queria fazer em relação à salvação foi feito. Os que haviam de se arrepender, se arrependeram, não é? Então, Deus deu inúmeras chances, não é? Estendeu a sua mão, abriu os braços, não é? Amou, teve misericórdia, chamou, convidou ao arrependimento, à mudança de vida, mas muitos não se arrependeram e não irão se arrepender, não irão aceitar essa misericórdia de Deus, né? Então o reino vitorioso do eterno Deus e do seu Cristo é proclamado pelos anjos, pelos 24 anciãos, né? Na glória de que a obra completa de salvação de Deus foi completa, né? Se completou, chegou ao fim. Todos os que iriam se arrepender, todos os que foram, né, tocados por Deus para arrependimento e que responderam a esse toque, né, se arrependendo verdadeiramente, se entregando a Deus, esse número dos salvos basicamente se completou aqui na 7ª trombeta. É uma aclamação de louvor, de adoração, de glorificação a Deus por toda a obra dele de salvação, né? E ele anuncia aqui, né, as nações se enfureceram, chegou a tua ira no tempo determinado para serem julgados os mortos, para dar o galardão, a recompensa aos teus servos, os profetas, e aos santos, aos que temem o teu nome, pequenos e grandes, e para destruíres os que destroem a terra, né? Então, graça e misericórdia, perdão e amor àqueles que se arrependeram e entregaram suas vidas ao Senhor e temem ao Senhor, né? E juízo para aqueles que não se arrependeram e que destroem a terra. E ele fala aqui que as nações que provaram da ira do Senhor, né? Então, fala aqui do santuário de Deus que se abriu e vieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada, não é? Quando apareceu a Arca da Aliança, o símbolo máximo da presença de Deus na terra, que Deus não permitiu que ficasse na terra, porque ele não queria que nenhum objeto fosse adorado, fosse reverenciado como sendo representando ele na terra, porque nós é que somos representantes do Senhor na terra e ele habita em nós. Amém? Eu queria só ler novamente aqui 1 Coríntios 15, 52, que fala sobre o arrebatamento. E ele diz aqui: num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o corpo mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então, ele diz o 51, é certo, digo-vos um mistério, que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então está falando aqui do arrebatamento, que acontecerá exatamente ao soar da última trombeta. E a última trombeta é justamente esse texto aí, do encerramento, da finalização da salvação, sobre todas as pessoas. Então
A partir de então, capítulo 12 em diante, ele vai falar aí muita coisa relacionada ao anticristo, né, a besta, né, e vai falar também dos flagelos, né, vai falar de 4 vozes, né, no capítulo 14, e a partir do capítulo 15 vai falar dos flagelos, que também são chamados de taças, né, as 7 taças da ira de Deus, em que vocês vão ver em diversos textos em que ele fala que mesmo acontecendo coisas absurdas, as pessoas não se arrependeram. Esse texto se repete diversas vezes. Amém? Então espero que todos tenham sido edificados. Obrigado por terem ficado até aqui, né? Pela companhia de vocês. Deus abençoe grandemente a cada um. E vamos orar, encerrando esse tempo, né? E agradecendo ao Senhor pela revelação dele através da sua palavra. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por tua revelação a cada um de nós através da tua palavra, que possamos estar atentos aos sinais da tua vinda e estarmos preparados para o dia que o Senhor vai voltar. Que quando o Senhor voltar, nos ache preparados, em nome de Jesus, e nos abençoa, nos protege, nos fortalece, nos livra dessa doença, de todo mal, abençoa a nossa igreja e nos ajuda a passar por esse tempo difícil, Senhor. Em nome de Jesus, que possamos ser proclamadores da Tua Palavra, nesse tempo em que as portas da salvação estão escancaradas, as portas da misericórdia estão escancaradas, né, do perdão, da graça, que possamos ser proclamadores da Tua Palavra, para que o máximo possível de pessoas possam se entregar a Ti, se arrepender e serem transformadas pelo Senhor, né, verdadeiramente mudarem de vida, ter uma nova vida e por fim dessa vida, a vida eterna ao Teu lado. Em nome de Jesus, nos usa, Senhor, para a Tua glória, nos move, que não nos calemos, que possamos comer desse livro, né? E estando bem alimentados desse livro, possamos proclamá-lo a todos que precisam. Em nome de Jesus, nos abençoe e nos guarde. Amém. Amém. Deus abençoe. Obrigado pela companhia de vocês. Deus abençoe grandemente. Paz.